até chegar para cá a minha carinha para ver aí as combinações de título do que dão ao título ao Botafogo hoje. Se o Botafogo ganhar do Inter e o Palmeiras perder ou empatar contra o Cruzeiro, ou seja, se ele tiver uma posição melhor que o Palmeiras no jogo de hoje. Ou se o Botafogo empatar contra o Inter e o Palmeiras perder para o Cruzeiro. Então pode ser que saia hoje o título, grandes chances, inclusive esse é o tema da nossa enquete. E a pergunta era se o Botafogo vai ser campeão. Sim, vai ser hoje, não, o Palmeiras retoma a liderança, ou não vai ficar para o domingo. E aí, Casão, na sua visão, hoje sai o título brasileiro ou não? Eu só acho o seguinte, se o Botafogo ganhar do Inter e o Palmeiras empatar com o Cruzeiro, e ele perder do São Paulo e o Palmeiras ganhar o último jogo, eu acho que o Palmeiras passa, se eu não me engano. Não é isso? Tá, não, se o Botafogo... Se o Botafogo ganhar, vai a 76. E o Palmeiras empatar, vai a 71, não alcança mais. Ah, o Palmeiras tem 70, verdade. O Palmeiras tem 70. Então, assim, eu acho que o Botafogo empata com o Botafogo e ganha do São Paulo. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Não, eu acho difícil jogar com o Internacional e ganhar lá. Pode ser que aconteça, o time do Botafogo é bom, mas vamos analisar o seguinte, depois de uma conquista. Tem dois lados. Você chegar leve, tranquilo, né? Sem preocupação com o título que já ganhou e jogar totalmente sem responsabilidade e jogar bem, porque o time do São Paulo, o Botafogo é bom e vencer a partida. Mas, cara, os caras tiveram aquele baque de emoção no sábado, que ganhar a Libertadores pela primeira vez, do jeito que foi uma coisa espetacular, bate aquela emoção, ok? Uma. Segunda, ficaram a noite toda sem dormir, né? Por causa da viagem, por causa da chegada, o domingo todo de festa, beberam pra caramba pra quem gosta, pra comemorar, com toda a justiça, fazem o que quiser. E aí você tem a segunda, né? A segunda, a terça pra jogar na quarta. Né, contra um time que, arrancou, perdeu do Flamengo de 3-2, mas tá lá, fazendo o papel dele. Não teve esse baque de emoção, não teve a noitada, não teve nada. Então isso pode influenciar negativamente na parte física. Mas tem aquele lado que eu falei, do lado de você chegar no jogo grandão, tranquilo, sem pressão nenhuma, e fazer um jogo normal, né? Um jogo bom, normal. Eu acho que é difícil o Botafogo ganhar do Inter. Eu acho que o Botafogo empata com o Inter, mas ganha do São Paulo no final de semana. O Inter vem numa grande fase, é o melhor time do segundo turno, no belo trabalho do Roger Machado, vinha de 16 jogos de invencibilidade até perder para o Flamengo. E agora joga em casa, né? Em casa ainda não perdeu jogando no Beira-Rio com o Roger Machado. São 9 vitórias e 3 empates em 12 jogos. Não é um jogo fácil hoje, né, Danilo? E tem ainda essa questão dessa ressaca do título aí, que vai ser tipo você semana que vem, depois da festa da firma, sabe? Na quinta-feira você vai estar aqui de ressaca, mas não vai ter um título brasileiro em jogo para você. Ô, Luísa, e tem que cobrir a seleção brasileira na final da Copa. É mais ou menos Exato. isso. É isso aí que o Casal falou, Danilo. Você volta da festa da firma quinta-feira, que é quarta-feira que vem, e você tem aí a cobertura da seleção brasileira na final da Copa. Você vai estar abalado pela noitada ou vai firme para conquistar esse título? Eu acho que tem dois efeitos aí, né? Você pode olhar pelo lado do Botafogo ter tirado um peso gigantesco das costas, porque vence a Libertadores, tira o peso, diminui, mesmo que o Botafogo eventualmente perca esse título do Campeonato Brasileiro, nenhum torcedor botafoguense vai protestar, nenhum jogador do Botafogo vai achar ruim. Lógico que seria incrível ganhar os dois, mas a partir do momento que você ganha a Libertadores, garante a vaga no Mundial, garante a vaga na Libertadores, primeiro título do Botafogo da Libertadores na história. O principal objetivo foi cumprido. Ter o brasileiro agora é algo assim que seria magnífico, é verdade. Mas o principal foi cumprido. Então você tirou o peso das costas do Botafogo. O Botafogo chega no Beira-Rio com o peso nas costas muito menor. Muito menor. E já tinha tirado uma boa parte do peso quando ganha do Palmeiras em pleno Allianz Parque. Agora, a ressaca pode atrapalhar. O Internacional, mesmo que não tenha mais chance de título, vai querer fazer bonito. Os ingressos já estavam quase todos vendidos, porque quando começou a venda, o Inter ainda tinha chance de título. Então a gente tem uma expectativa do Beira-Rio ainda estar lotado. Então, assim, é verdade que vai ser um jogo difícil.
Mas eu, sinceramente, acho que o Botafogo tem todas as condições de pelo menos segurar empate. E como eu já disse no começo do programa, o Botafogo já ganhou do São Paulo. O São Paulo vai entrar de férias com time B, com time sub-20. O campeonato é decidido hoje. Se o Botafogo segurar o empate contra o Internacional, o Botafogo vai ser campeão. Eu sei que matematicamente meu discurso não se comprova, mas essa é a minha opinião em relação ao que o São Paulo e ao que o Botafogo vão fazer na última rodada. Então, para mim, hoje o Botafogo joga pelo empate e acho que é possível. A ressaca pode atrapalhar um pouquinho, pode, mas em contrapartida tem esse piano que saiu das costas do Botafogo. O Botafogo pode jogar muito mais leve, pode jogar muito mais tranquilo e ainda pelo empate. Então eu acho realmente que o Botafogo vai ser campeão brasileiro, Luiz. E tem o lado do Palmeiras também, que enfrenta o Cruzeiro hoje à noite no Mineirão. Um Palmeiras que perdeu na última rodada e perdeu a liderança para o Botafogo e que vem num período de oscilações, aí até com alguma rusga entre a torcida e o time. Parte da torcida chegou a vaiar o técnico Abel Ferreira, uma parte bem específica da torcida, né? Chegou a vaiar o técnico Abel Ferreira na última partida, enfim, questionando as folgas do elenco. Tem aí um momento de oscilação do Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro, que não estava nessa temporada, especialmente depois da derrota na final da Sul-Americana. O que dá desse jogo de hoje, Mauro, sobre o Palmeiras contra o Cruzeiro? Um Palmeiras que não é o mesmo do ano passado, que a gente achava que ia retomar isso contra o Botafogo, ou muita gente achava que ia retomar contra o Botafogo, e não foi o que aconteceu, uma derrota acachapante. Acho que você está mutado, Mauro. O Mauro está mutado. Acho que houve muito exagero de muita gente antes daquele jogo entre Palmeiras e Botafogo, né? Como se o Botafogo fosse uma presa fácil e como se o Palmeiras viesse jogando bem. O Palmeiras, de fato, tem sido um time meio errante. Acho que o técnico foi muito mal naquele jogo, especialmente quando ele tirou ali o Aníbal Moreno e o Rony, né? Colocou o Dudu e o Maurício, não pela saída do Rony, mas do Aníbal Moreno. Foi dali para frente que o Botafogo encontrou todos os espaços para ampliar o placar e o fez. O Palmeiras estava a um gol de segurar a liderança, um gol, estava 1-0 o jogo. Estranhíssimo aquela troca, estranhíssima, achei bem equivocada. E hoje vai jogar contra o Cruzeiro também, que ele vem jogando bem, né? O Cruzeiro também se arrasta. O Cruzeiro está numa fase pior do que a do Palmeiras. A fase do Cruzeiro é bem ruim. E não acertou até agora com o Fernando Diniz. E com esse agravante de não ter a torcida do Cruzeiro ao lado, né? Quer dizer, isso é um absurdo. Isso é o grande absurdo desse jogo. Não existe nenhuma explicação lógica para o Cruzeiro não ter torcida no estádio, nenhum torcedor no estádio. O Palmeiras deveria soltar rojões e não emitir nota, sei lá, dessa altura do campeonato. Embora eu acho que o certo seria as duas torcidas presentes. E a torcida envolvida naquele episódio de emboscada já estava banida, né? Ela ainda está lá na rede social, tal, ela posta as coisas e tal, mas ela está banida. Então o cara não pode aparecer no estádio com indumentária da torcida, com o artefato, cantar músicas da torcida, mas a torcida do Palmeiras não é só a mancha verde, né? A torcida do Palmeiras é muito mais do que isso. Então acho que também é um erro, mas enfim, aí vai aí da capacidade dos clubes de fazer pressão, de conseguir de repente aquilo que lhes é conveniente, misturado com incompetência da CBF. Eu acho que também vai da capacidade da PM garantir segurança, né, Mauro? É a obrigação deles, eles são pagos para isso, eles tinham que garantir segurança para os dois e acabou. Aí, Danilo, PM colocar segurança é um momento. Se é um momento ruim do Palmeiras e um momento ruim do Cruzeiro, é um momento péssimo da PM. Péssimo nacional. Da PM, é verdade. A PM nacional está num momento péssimo, né? Jogando gente de cima da ponte e tudo mais. Em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, PM de tudo quanto é lugar. Então, se for assim, a gente vai ter que ampliar essa discussão e acabar com a PM dentro do estádio. Empresas de segurança privada vão ter que ter homens especializados em segurança de estádio de futebol, que é diferente de outro tipo de segurança, né, como acontece em outros países, e mudar completamente isso. Porque se a competência da PM for argumento para tirar a torcida do campo, vai ser muito fácil. Não. Eu não falei que tirar quando quiser. Eu não falei que a incompetência da PM está em todo lugar. Não, mas está sendo, cara. Para tirar. Eu não falei isso. Tá sendo. Eu só coloquei que não estou dizendo que você falou, estou dizendo que está sendo. Então, mas eu não falei que você falou. Eu estou dizendo que é o que está sendo utilizado. Eles alegam insegurança. E quem tem que dar segurança, se propõe a fazê-lo, não faz.
Então, assim, a CBF, ou quem quer que seja, agora tem poder para, opa, a PM de tal lugar é incompetente, então não vai ter torcida. Ela vai escolher, Ontem, isso é bizarro, gente. É bizarro. Ontem a CBF, aí também falar em isonomia. Ela soltou nota ontem, a CBF, dizendo que quem provocou o Ministério Público de Minas para pedido da torcida única foi o Cruzeiro. E o próprio Ministério Público admitiu isso e a CBF colocou isso no seu site ontem, na nota oficial, inclusive o pedido do Cruzeiro por uma torcida única. E aí, a partir do momento que a PM e o Ministério Público concordam com o pedido do Cruzeiro, você assume a falência do seu próprio trabalho, que é garantir a segurança de todo mundo que está lá. Então a CBF poderia fazer como fez a Sul-Americana no episódio de Peñarol e Botafogo. Falar, olha, ou vocês põem as duas torcidas, ou então eu vou tomar as medidas cabíveis dentro do que é o regulamento da competição. Porque teve torcida do Cruzeiro lá em São Paulo. Ponto. Exato. Lembra? Foi o que aconteceu agora. Peñarol e Botafogo. A Conmebol falou, se virem. Mas não tem segurança. Então vai jogar no Centenário, vai jogar no Inferno. Vai ter a torcida do Botafogo. E teve. Foi o mesmo movimento. Os uruguaios tentaram aplicar essa, e aí mais bizarro ainda, que no caso específico tudo se origina por uma ação de torcedores do Palmeiras, os visitantes dessa vez. Naquela ocasião, todo o problema se originava de uma ação de torcedores do mandante quando eram visitantes, os uruguaios do Peñarol, que aprontaram de tudo no Rio de Janeiro. E aí encontraram problemas, porque o Rio de Janeiro não é para amadores, né? Eles achavam que estavam em Estocolmo, né? Que estavam, no, sei lá, em uma cidade nórdica, daquelas que praticamente não tem crime, e que não é bem assim. Não é bem assim. Aí esbarraram com tudo, com comunidade, milícia, não foi nem com torcida. E estão presos, alguns elementos estão presos até hoje lá, porque fizeram uma série de bobagens, uma série de atos até criminosos no Rio de Janeiro. E aí tentaram inverter a situação, né? Acho que tem essa diferença pequena aí. Mas o que eu temo é o poder que você passa a entregar na mão dos cartolas para determinar, em função de incapacidade assumida ou não da polícia militar, de quem quer que seja, tirar a torcida do jogo. Daqui a pouco, gente, a gente vai ter a torcida única no Brasil inteiro dessa forma. E a torcida única, ela só gera o quê? A intolerância. Aqui em São Paulo, a gente tem já há algum tempo, já tem gerações até, meninos, jovens, adolescentes, que nunca viram Corinthians e Palmeiras com duas torcidas, um São Paulo e Santos, um São Paulo e Corinthians, um Palmeiras e Santos, nunca viram. E aí isso gera intolerância cada vez maior. Eles não admitem no dia do jogo do seu clube, a alguns quilômetros de distância que seja do estádio, um sujeito com a camisa do adversário que vai enfrentar em algumas horas. Não admite, não pode. O cara não pode sair com a camisa de um time quando o time dele é visitante na casa do rival. Isso é um absurdo. Aí no Rio de Janeiro, como eu falei, que também não é para amadores, muito pelo contrário, Vasco e Flamengo, que tem duas torcidas que se detestam, e as organizadas se matam ao redor da área metropolitana da cidade, né? Em toda a região metropolitana do Grande Rio. Você vê torcedores dos dois times entrando juntos, lado a lado, ver o jogo nas áreas mistas, sem nenhum problema, e isso ocorre com os demais clássicos, exceto o Botafogo, que aderiu a essa coisa horrorosa de 10%, 90%. Botafogo é exceção. Fluminense, Flamengo e Vasco não. E Vasco e Fluminense, quando brigam por causa do lado do estádio, também tem esse problema. Fla-Flu, Flamengo e Vasco não tem esse problema. Os torcedores dos dois times vão ao jogo e assistem no mesmo setor, se assim quiserem. Então, qual a diferença? É isso, a torcida única. Criou aqui uma cultura da intolerância extrema em São Paulo. E eles querem espalhar essa praga pelo Brasil inteiro. Esse acho que é o movimento que está por trás disso tudo. Tem muita gente que tem interesse em transformar em torcida única. E tem muita gente na mídia que concorda com essa coisa absurda, com essa aberração, com essa excrescência, né? Agora, pelo menos ontem a CBF, pelo menos o posicionamento da CBF foi de pedir à Polícia Militar a liberação das duas torcidas do jogo, e aí a CBF alega que o impasse é justamente que a